Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Costumeiramente, de início, reiteramos aos nossos telespectadores o endereço do escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. Da mesma forma, apresentamos aí o cartão de visitas, Dr. Vanderlei de Mello, Advocacia Criminal e Execução Penal, Dr. Vanderlei de Mello e doutora Letícia Lima. E também sempre mostramos aqui, levamos ao conhecimento e reiteramos aos nossos telespectadores, a doutora Luciana, que juntamente com seus colegas músicos, atuam aí em festas, casamentos. Aqueles que tiverem o interesse, pode fazer o contato pelo 99967-6276, 99967-6276, doutora Luciana Mello, ok? Dr. Vanderlei de Mello havia até me sugerido que hoje a gente comentasse aqui, ele estava até por comparecer no programa, mas devido a uma audiência previamente marcada, não se faz presente. Mas nos orientou a que falássemos que a Câmara Federal aprovou a reforma eleitoral em segundo turno. Agora essa proposta vai ao Senado. E dentro desta reforma está a volta das coligações partidárias. Isso, ao que tudo indica, lá no Senado vai criar um certo tumulto no sentido assim de muitos vão aprovar, outros não vão aprovar. A gente não tem certeza se esse item lá no Senado será aprovado. Porque a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 17 de julho, melhor dizendo, 17 de agosto. Em segundo turno, a PEC da reforma eleitoral, proposta de emenda à Constituição, número 125/11, que prevê a volta da coligação partidária nas eleições proporcionais deputados e vereadores, a partir de 2022, o ano que vem. Entre outros pontos que foram aprovados lá. A matéria será enviada ao Senado. Como eu disse, ao que tudo indica, lá no Senado vai ser difícil ser aprovado essa reforma eleitoral com esta inclusão aí. Mas isso é somente uma suposição, porque por ela já ter tido assim, uma certa polêmica perante os deputados, mas foi aprovada. Tudo indica que terá polêmica também perante os senadores. Eu costumo sempre reiterar aqui que um projeto de lei, quando ele entra pelo Senado, aprovado pelo Senado, ele vai para a Câmara dos Deputados. Depois aprovada lá, é que vai para a Presidência da República e depois vai virar a lei. Da mesma forma, quando começa na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Depois, se aprovado, vai para a Presidência, o Presidente da República para a sanção, aprovação. Na PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, ela tem que ser votada em 2 turnos. Como eu expliquei aqui na semana passada, do voto impresso, auditável, que não foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque não conseguiu o voto mínimo necessário, que era de 308 votos favoráveis. Então, se conseguisse esse 308, iria para mais uma votação, repetia, para depois ir para o Senado. Então, quando se fala de PEC, de
proposta de emenda à Constituição, sempre tem, a votação será em 2 turnos. Vota e, caso positivo, vota de novo. Logicamente, se não passar, não precisa repetir. Que é o caso do voto auditável impresso, que não passou. Então, não tem como, nesta legislatura, voltar a ser novamente colocado em votação. Também disse ainda na semana passada a respeito de que já existe lá no Senado, já há algum tempo, na outra casa do Congresso, uma proposta também semelhante, que poderia o presidente colocar em votação. Mas ele disse, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que não vai mexer com isso, não vai colocar essa em pauta para ser votada. Bom, para que a medida entre em vigor, como eu disse aqui, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, precisa virar emenda constitucional. Antes do mês de outubro. Então, qualquer assunto que se diga a respeito à eleição, a mexer no Código Eleitoral, na Constituição, naquela parte que diz respeito às eleições, ela tem que ser votada até antes de outubro, 1 ano antes da próxima eleição, para que essas medidas, essas reformas, possam valer para a eleição agora de 2022, o ano que vem. Porque se eles deixarem para votar isso, ou isso ficar demorando para ser aprovado e for aprovada após outubro, ela não pode entrar com validade na próxima eleição de 22. Aí tem que ser na outra. No caso, 24 para prefeito, 26 para presidente da República. Por isso é a pressa desses deputados em aprovar logo essa reforma eleitoral. Que quando se fala em reforma, a gente acha que veio aí mudanças substanciais que de fato vão melhorar o andamento das eleições, as candidaturas. Mas nesta reforma eleitoral da Câmara aqui, nós não vimos nada disso não. O interesse maior aqui é negócio de distribuição do fundo partidário. Mas voltando à parte que eu me referi aqui no início, eu falei também semana passada aqui que já tinha sido aprovado no Senado uma proposta de lei também, projeto de lei, sobre a federação de partidos, que é a unificação de vários partidos para formar um bloco e lançar a candidatura. Logicamente, é uma coligação. É uma coligação. Coligação, uma ligação de um com o outro, sem perder a sua identidade. Na federação também. Com o propósito, o que era o propósito? É dar sobrevida, é dar sustentação aos partidos pequenos, os partidos chamados nanicos, os partidos que estão com pouca representatividade no Congresso, poucos deputados. Esses partidos aí tendem a perder cada vez mais força, representatividade, e isso corre o risco até de ser extinto. Então, esses partidos chamados pequenos, nanicos, vão agora correr para dentro de uma federação. Agora veio essa da Câmara falando da coligação, que é mais ou menos parecido com a federação de partido, mas não exige a fidelidade partidária da federação dentro dos 4 da legislatura, porque na federação de partidos a proposta é o seguinte: vai haver a coligação e vai valer para a eleição e os 4 anos seguintes. Na coligação simples, não. Coliga para aquela campanha. E coliga cada partido, cada diretório tem a sua liberdade. Então, aqui no município de Poços de Caldas, para vereador,
O partido A coligou com o partido B, com o C, mas lá na outra cidade, o partido A coligou com o partido D, com o partido F. Lá na outra, o partido A coligou com o partido Z, com o partido Y. Na federação, não. Só pode haver coligação com o partido fechado dentro da federação, lá na Câmara dos Deputados, e vem amarrando para baixo. Na coligação, essa que foi aprovada pelos deputados, fica a critério aí dos diretórios, cada um fechar com o partido que quiser. Então, isso já deu um trabalho danado para ser retirado através de uma proposta emenda à Constituição em 2017. Alteraram a Constituição na parte da eleição, das eleições, proibindo a coligação para deputados e vereadores. Foi o que aconteceu agora, na última eleição para prefeito. Os vereadores não puderam coligar de um partido com o outro. Saiu todo mundo só entre eles mesmos. Então o PSDB saiu inteirinho, só o PSDB, o PT saiu inteirinho, só o PT, o Cidadania, o Podemos, o Rede, todo mundo saiu sozinho. Isso deu um trabalho danado para acontecer nessa proposta na emenda à Constituição em 2017, que já começou a valer na eleição de 2018, 2020, que nós tivemos então para vereador, não podendo a coligação. Uma emenda à Constituição, como eu disse, demanda tempo, demanda um gasto lá na Câmara, no Senado, demanda votações, um primeiro turno, segundo turno, vai para outra casa. Se começou no Senado, vai para a Câmara, se começou na Câmara, vai para o Senado, depois de tudo aprovado, vai para o presidente. Isso agora em 2017, não pode ter mais coligação. Agora vem essa nova reforma eleitoral, reforma da reforma, e volta a coligação. É isso que está gerando aí uma polêmica. Por quê? Eles mexem na Constituição e a gente... Será que... Vamos ver aqui no texto da Câmara se fala alguma coisa. Está falando que a coligação não foi usada em 2020, que eu acabei de explicar. Outra coisa interessante aqui é que os votos de mulheres candidatas e negros vão ser contados em dobro para fins de liberação de recursos do fundo partidário. Isso aí é um substitutivo que foi colocado nessa lei da reforma pela deputada Renata Abreu do Podemos, de São Paulo, que prevê a contagem em dobro de votos dados a candidatas e a negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030. Para fins de distribuição entre os partidos políticos de recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundão. Não que essas candidatas, as mulheres e os negros, vão ter o seu voto duplicado para fins de eleição. Não. Conta-se em dobro os votos das candidatas e do negro, eleitos ou não, em dobro, mas para pegar a fatia que tem direito o partido. Então, quanto mais candidatas, independente se foi eleita ou não foi eleita, e quanto mais candidatos, ou candidatas também, negros, mais o partido terá possibilidade de ter recurso maior dentro do fundo eleitoral, dentro do fundo partidário. Segundo alegam os deputados que aprovaram isso,
A ideia é estimular candidaturas, tanto de mulheres quanto de negros. Isso aqui abre um precedente, porque quando se começa a dividir a população, no início, candidatos, candidatas. Aí, pois vem, candidatos, candidatas negros. Aí outros segmentos da sociedade, como LGBT+, eles também vão falar, não, mas por que nós não podemos também? Aí vem outros tipos de componentes da sociedade que também vão se achar no direito. Eu entendo, particularmente, que esse tipo de coisa, ao invés de vir agregar, ele desagrega. Porque abre polêmica. Aí fala candidatos negros. E aquele que não for negro absoluto, ou seja, ele tem dentro da sua árvore genealógica um branco. Então ele é um pardo, um mestiço, um moreno, um mulato. Não vai poder? Ou vai ser enquadrado como negro? Então abre polêmica. E o fato de dizer que vai dar essa atenção especial para as mulheres e para os negros estão, de uma forma ou de outra, restringindo que outros grupos também tenham direito, como eu disse aqui. E na atual sociedade brasileira, esses grupos chamados de minorias, minoritários, hoje estão com uma voz crescente muito grande, participativa. E daqui a pouco algum vai querer modificar essa proposta aqui para incluir também um grupo, aí vai incluir mais um outro grupo. Daqui a pouco a gente retorna. Se quem convive com o problema soubesse como é não precisar conviver, certamente iria atrás de mudança. Se não te faz feliz, se não te deixa sorrir, se você não está satisfeito quando se olha no espelho e sorri, ou quando tira uma foto, procure vir e não se acostume com o que não te faz bem. Ok, estamos de volta. Ainda tenho algumas coisinhas a falar dessa reforma eleitoral aqui. Como eu disse, é uma reforma mais para divisão de fundo partidário, fundo eleitoral. Os senhores deputados sempre tentando agir, legislar em causa própria. Pelo menos é o que demonstra através das leis. E a nossa Constituição é tanta emenda, que desde a sua publicação da última Constituição de 1988, virou uma colcha de retalho. Vem um assunto, emenda daqui, emenda dali, emenda de cá, emenda de lá. Já passou de 100. Até não tenho um número exato e vou dar uma pesquisada. Emendas à Constituição. Mas por que isso? Porque a nossa Constituição é uma das maiores constituições que existe no mundo, no que diz respeito ao número de artigos, títulos, partes. É um livro enorme. E tratam matérias ali que não precisava estar ali.
A Constituição tinha que ser enxuta. Tratar de assuntos de Estado, somente da federação. Esses assuntos aqui, por exemplo, da parte eleitoral, que ponha no Código Eleitoral. Existe um Código Eleitoral. Então, todo assunto de Código Eleitoral vai para o Código de assunto eleitoral, vai para o Código Eleitoral. Mas não, lá na Constituição tem uma parte. Deixaria somente as coisas básicas com relação às eleições e o resto a ser tratado no Código Eleitoral. Na parte penal, no Código Penal, na parte civil, no Código Civil, parte trabalhista, no Código Trabalhista. A Constituição nossa acabou virando um vade-mecum, um aglomerado de todos os códigos ali dentro. Então nós temos praticamente todos os códigos que estão dentro da Constituição. E depois cada assunto tem seu código. Os grandes países, as grandes democracias, a Constituição é um livreto, é básico. Agora aqui é praticamente um compêndio de tanto assunto que tem lá dentro. É só para a gente ver que tudo que se vai fazer acaba esbarrando, isso está na Constituição. Se está na Constituição, para mexer, tem que fazer essa tal de PEC. E essa PEC dá trabalho. Essa PEC, dupla votação. Enquanto isso, o dinheiro do contribuinte está correndo. Está correndo. São rios de dinheiro que são usados aí para manter ou sustentar o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados. Poderia ser melhor aproveitado para outras coisas. Não que lá não tenham coisas boas, né? Estou me referindo de certos assuntos, né? Outra coisa interessante nessa reforma aqui, diga-se de passagem, é que é com relação à posse dos eleitos. Nós sabemos que todos os eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro. Isso gera um transtorno enorme, porque 1º de janeiro as pessoas ainda nem se refizeram das festas de final de ano, principalmente Réveillon. Então, o que ficou decidido agora? A posse do presidente da República e de governadores vai mudar de 1º de janeiro para 5 e 6 de janeiro. Então o presidente muda de 1º para o dia 5, a posse, e de governadores muda do dia 1º para o dia 6. Só que essa regra vale para as posses dos eleitos nas eleições de 2026. Então vai valer para janeiro, 5 e 6 de janeiro de 2027. Então, quem foi eleito em 2022, presidente da República, governadores, eles vão ter mais alguns dias de mandato, poucos dias. Terá dia 5 até o dia 5 para o presidente e até o dia 6 para governadores. Então, eu entendo, que eu acredito que a maioria dos senhores também concordam, que essa mudança de data, do dia 1º para o dia 5 presidente, do dia 1º para o dia 6 para governador, vai trazer uma maior tranquilidade para as pessoas se ajeitarem, se recomporem. Muitas pessoas viajam para as posses, né? Para as posses, solenidade de posse. As pessoas viajam, têm que se hospedar em hotéis. As pessoas que estão ligadas à posse dos eleitos, dos presidentes da República e dos governadores. Logicamente, o governador vai estar lá, já vai estar toda a sua equipe, né? A possível equipe que vai compor o secretariado. Então vai ficar mais tranquilo nesse aspecto aí. Teria mais algumas coisinhas para falar dessa reforma eleitoral aqui, e quem sabe a gente volta numa outra oportunidade, mas eu gostaria de dizer um outro assunto aqui, mudando completamente o rumo
da matéria é sobre o Senado aprovou um projeto de lei da proibição de arma de fogo para agressores de mulheres, crianças e idosos. Essa matéria é importante. Então foi aprovado no Senado, vai para a Câmara. Eu acredito que não vai ter nenhum tipo de empecilho, de nenhum problema. Pode ser que algum deputado lá queira incluir alguma coisa. São chamados substitutivos. Acaba atrasando a aprovação. O Senado aprovou na quarta-feira, 18 de agosto, por unanimidade, ou seja, todos os senadores que lá se encontravam, não sei se essa votação foi virtual, ou se foi lá dentro da própria casa, mas todos aprovaram, todos que participaram. Projeto de lei que proíbe a aquisição de arma de fogo por quem praticar violência contra a mulher, idoso ou criança. Gostei dessa parte aí, porque o idoso também é muito agredido, só que não vem muito na mídia, não aparece muito. Criança também. A proposta determina perda da validade dos registros de arma de fogo já existente em nome do agressor. Além disso, prevê a apreensão imediata da arma na posse do agressor, mesmo que não tenha sido usada na agressão. O texto altera o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826/2003, e segue para a Câmara dos Deputados. Esse projeto é da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, muito ativa essa deputada, essa senadora, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Foi aprovada na forma de um texto alternativo, um substituto, para um outro texto da senadora Leila Barros, do Cidadania, do Distrito Federal, que é a relatora da matéria. Então, na verdade, isso já existe na atualizada Lei Maria da Penha. Mas aqui foi estendido, nesta nova lei, que foi aprovado, o projeto, melhor dizendo, que foi aprovado no Senado, para casos de agressões contra crianças e agressões contra idosos. Mesmo que o agressor não tenha utilizado a arma. O sujeito agrediu com outro instrumento, agressão física, um instrumento contundente, uma barra de ferro, madeira, mas ele tem arma, mas não utilizou a arma. Então essa lei agora manda apreender a arma. E se for funcionário público, vai apreender a arma. Vai ficar trabalhando sem utilizar a arma de fogo. For policial, qualquer tipo de servidor público. Mesmo que a arma não tenha sido usada. A arma de fogo. Arma de fogo. Contra agressões contra crianças, idosos e mulheres. Tem mais assunto muito importante para ser dito a respeito de agressões aí contra crianças, que a gente está vendo aí na mídia, nas televisões, coisas horríveis de homicídios praticados contra crianças. E aquele outro tipo de vítima, o idoso, que sofre calado, pela própria natureza da idade, das condições físicas, psicológica, mental, de não poder nem expressar ali o sentimento de socorro. Muito interessante, voltamos a falar no próximo programa a respeito desse assunto e agradeço a sua atenção. Até a próxima, um grande abraço.